Beleza, agora sim. Fala aí, galera, beleza? Eu sou o Guilherme Trevisan, você está no Instaview Nerd. Mano, é o seguinte, esse vídeo aqui é pra você que tá querendo começar a ler quadrinhos e tá precisando de umas dicas aí, um norte de por onde começar, como começar a fazer isso. Eu trouxe aqui 8 dicas pra você começar a ler quadrinhos. E, curiosidade, o vídeo que tá passando lá atrás é do meu canal de gameplay. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês. Sim, tem um sabre de luz ali embaixo. Não esquece de passar na loja do canal. O canal aqui não é monetizado, então se você comprar lá, você me ajuda e você ainda leva um produto legal pra casa. Tem várias estampas lá, inclusive essa aqui que eu tô usando, mas várias outras estampas também. Entra no nosso clube Etérea, lá tem uma comunidade do canal que você vai encontrar mais gente que lê quadrinhos, mangás e tudo mais. E aí você vai poder trocar uma ideia com o pessoal sobre essas coisas, beleza? Vamos começar aqui pela primeira dica, que é comece pelo que te interessa. Provavelmente você tá com vontade de ler quadrinhos porque você curte aí algum herói específico, você ficou com curiosidade com alguma história específica, que seja um mangá, alguma coisa de super-herói, ou então um drama, um romance, algo assim, de quadrinho. Então, minha dica é, vai fundo nessa coisa que você tá interessado. Esse é o melhor jeito de você começar. Quando eu comecei a ler quadrinhos, eu comecei por Homem-Aranha. Homem-Aranha é um dos meus personagens favoritos, se não o favorito, e eu comecei a ler por ele. E é a melhor coisa que você pode fazer, é começar a ler algo que de fato te interessa. E não tipo, não, você tem que ler, não sei, Persepolis primeiro, que é um quadrinho que eu sei que faz bastante sucesso, né? Não, você não precisa ler Persepolis, você pode ler simplesmente o que você tem vontade de ler. Pode ser adaptações de livros para quadrinhos. Eu tenho ressalvas quanto ao Hobbit, tem um vídeo aqui no canal falando sobre o Hobbit em quadrinhos, mas enfim, pode ser uma adaptação, né? Às vezes de algum filme que você assistiu, alguma outra história. Tem, por exemplo, O Anel do Nibelungo, que é a adaptação da ópera, né, do Richard Wagner em quadrinhos. Enfim, não tem regra quanto a isso. Seja livre, escolha algo que você de fato tem vontade de ler. Comece por aí. Outra dica é procure por edições fechadas ou arcos já fechados. Então a minha dica é que você não entre aí numa super saga que é gigantesca e não tem fim, ou então que até tem um fim, mas ela é muito grande. Procura algo, de preferência as one-shots. Se você tá entrando agora, provavelmente você não sabe o que é uma one-shot. As one-shots são histórias que começam e terminam geralmente no mesmo encadernado, no mesmo quadrinho. Você pode pegar ele sem ter lido nada antes e também não precisa ler nada depois para conseguir entender a história que tá naquele quadrinho, naquele livro. É uma boa medida para você começar com one shot, porque daí você vai lá numa livraria, gasta ali entre 40 e 60 reais, já consegue pegar um encadernado de capa dura bem legal, de alguma história fechadinha, você lê aquilo e acabou, você não precisa ler nada antes, nem depois. Acho que essa é a maravilha das one shots. Ou então você pegar coisas de arcos pequenos, calma que eu vou te recomendar. São lançadas algumas coleções de, por exemplo, 5, 7 volumes, que você pega esses 7, lê eles e acabou, não tem nada antes, não tem nada depois. A terceira dica é esqueça a cronologia. Você não precisa ler lá o Homem-Aranha de 1984 que começou a ser lançado para entender o que está acontecendo hoje. Não, você pode simplesmente pegar a mensal que está sendo lançada agora, entrar no meio mesmo e começar a acompanhar a história dali. No começo você vai ficar um pouco perdido e tal, mas com o tempo vai terminar esse arco que você entrou e aí vai começar outro e aí você vai estar situado na história. Então não se preocupe com a cronologia, até porque as editoras, elas são cheias de reiniciar as histórias. Eu perdi a conta de quantas vezes já reiniciaram, por exemplo, o universo da DC. Tem os Novos 52 lá, que foi uns anos atrás, aí tipo, deram reboot mesmo em tudo, assim. Fala, não, esquece, tudo que aconteceu até agora não vale de nada, a gente vai começar tudo de novo. Então, eles são cheios de fazer isso, não se preocupe de verdade com a cronologia. Você pode pegar o Homem-Aranha de 2011, ou de 2024, tá tudo bem, sabe? Só vai levando e não fica muito bitolado com essa coisa de cronologia, porque, bom, isso não vai te agregar muito. A quarta dica que eu tenho pra você é aprenda a apreciar também as artes. Uma coisa que no início eu fazia, eu vinha dos livros, né? Eu me preocupava muito com os textos, então eu passava meio batido das artes. Mas, cara, cada quadrinho é uma obra de arte e elas merecem uma atençãozinha. Então, não se esqueça de passar devagar também pelos quadrinhos, pelas artes. Observa as cores, observa os traços, observa a disposição dos quadrinhos. Tem quadrinista que é muito bom em criar disposições diferentes. Você acha que vai abrir o quadrinho e ver uma página com 6 quadrinhos um do ladinho do outro, mas não, isso raramente acontece, na verdade. Tem sempre uma disposição maluca, às vezes alguns quadros que pegam tipo as duas folhas, assim, sempre tem coisa maluca. Então, observe esses detalhes. Isso vai tornar a sua experiência muito melhor. A quinta dica é para você começar com o que for acessível. Começa com o que você consegue comprar. Cara, se você não tem dinheiro para comprar aquela edição, eu vou pegar a edição e mostrar para vocês.
Se liga nessa edição, mano. É a edição do... Nossa, olha, reluzindo aqui na câmera pra vocês. Uma edição do Batman, do Cavaleiro das Trevas. Cara, inegável que é muito bonita. Eu não gosto muito da arte desse quadrinho, mas é uma... Essa edição aqui é lindíssima, cara. Essa capa maluca aqui, que reluz e tal. Só que óbvio que isso aqui é caro e você não precisa começar com uma dessa. Você pode pegar os encadernados pequenos que vem ali só a história, sem extras. Você pode pegar os quadrinhos que são capa cartão, não tem nenhum problema, tá? Você não precisa pegar esses encadernadaços gigantes que custam R$300 o encadernado. Fique tranquilo. Isso que eu nem falei ainda dos quadrinhos usados. Cara, o que tem de sebo de quadrinho usado... Vai lá, procura um herói, alguma história que você está interessado, pega daquele super-herói que você tem interesse, pega um usado mesmo, uma mensal, que você achar lá as 3 primeiras edições. Quando eu tinha pouco dinheiro para comprar os quadrinhos, eu fazia bastante isso. Ia no sebo e procurava usado mesmo, ali uma edição de uma mensal, geralmente é vendido a tipo R$6 uma edição de uma mensal mais antiga, e eu pegava ali 3, 4 na mesma, e já tinha alguma coisa para ler do super-herói que eu gostava. Então os sebos também são uma boa. Inclusive tem bastante sebo que é específico só de quadrinho. Dá uma olhada se na sua cidade não tem algo assim. Vou arrumar meu microfone aqui porque ele tá caindo, mano. A gente não pode esquecer também dos formatos digitais, né? Se você tem algum iPad, um tablet, aí fica legal de ler. Ou então se você tem um Kindle, principalmente aquelas edições mais premium que tem tela maior e tudo mais, também fica legal. Eu tenho Kindle, mas aquele basicão. Eu particularmente não gosto muito da experiência, mas... Vale a pena você experimentar, vai que te agrada e você consegue os quadrinhos muito mais fácil e mais barato também. A 6ª dica é: quadrinho não é só super-herói. Então, se você tem esse preconceito de que quadrinho é só Homem-Aranha, Flash, Batman, Superman, essa galera, não. Quadrinho também tem muita história de romance, de drama, enfim, realmente é uma infinidade, é um mundo inteiro de possibilidades. Eu vou recomendar aqui alguns pro final pra você, se você quiser ir pra esse lado também. Tem um youtuber que eu gosto bastante que fala que é o lado sem cueca dos quadrinhos, né? Que são os quadrinhos que não são de super-herói. Existem bastante, então se você se interessa, vale a pena você dar uma olhada. Eu mesmo gosto de mesclar bastante, apesar de ler mais super-herói, eu diria que ele quase metade é também de histórias sem cueca. Um abraço pro Vini do Dois Quadrinhos. A 7ª dica é peça indicações, então... Tem esse canal aqui, a gente fala sobre coisas nerds no geral e quadrinhos é um assunto que aparece bastante. Se você quiser, você pode se inscrever. Aqui eu tô sempre recomendando coisa, pode me seguir no Instagram também. Mas tem uma comunidade, inclusive tem a comunidade do Clube Etérea, né? Você pode mandar lá e o pessoal com certeza tem muita gente que lê mangá lá, viu? Inclusive, o pessoal com certeza vai te ajudar com isso. Mas tem amigos também, procura a galera que lê e vai ter bastante coisa pra te recomendar. E fora que, mano, você tem alguém com quem você pode trocar ideia sobre os quadrinhos, sobre os heróis, o que tá acontecendo com o herói que você curte e tal, é bem legal. A 8ª dica, essa é uma dica que eu nunca vi ninguém dando, mas ela teria me salvado muito. Não folheie os quadrinhos. Quadrinho é diferente de livro. Um livro você pode pegar, folhear o livro todo e tá tudo bem. O quadrinho, a história, ela é contada em artes. E as artes, você consegue entender o que tá acontecendo só de você bater o olho rapidamente. Então se você pega o quadrinho e folheia ele, a chance de você tomar spoiler é muito alta. Então toma muito cuidado com isso. Porque eu já tomei muito spoiler de folhear o quadrinho assim. O que acontece? Geralmente, quando acontece alguma coisa bombástica nos quadrinhos, é comum que a arte que mostra aquela coisa acontecendo seja muito grande, seja uma full art, às vezes até as 2 folhas, assim. Então você tá lá folheando o quadrinho e de repente tem a morte de um personagem super importante e ela tá gigante. E aí você toma spoiler sem nem precisar ler nada. Então quando você tá folheando lá, toma muito cuidado. Folheie só as primeiras páginas se você tá a fim de ver como é que é o estilo da arte e tudo mais. Mas eu de verdade não recomendo que você folheie os quadrinhos. Show! Agora vamos pra parte mais divertida, que vai ser eu recomendar os quadrinhos aqui pra você. Alguns já tem review aqui no canal, eu vou comentar. Outros não. Se tiver algum aqui que não tem review, você quer saber mais, por favor, deixa nos comentários que eu posso fazer um vídeo de review sobre ele. Beleza? A gente vai começar aqui pelos quadrinhos de super-heróis. A minha dicção tá difícil hoje, vou pegar os quadrinhos. O primeiro da lista é Flash, ano 1. Cara, esse aqui é one shot, então você pega esse aqui, você não precisa ler nada antes, nem nada depois. Muito bom, muito divertido, acho que é uma das melhores histórias do Flash que eu já li. Thor, a deusa do trovão. Essa aqui, mano, essa história é fantástica, é uma outra personagem como Thor, você só vai descobrir lá no final. Esse aqui tem review no canal e um aviso, são 7 encadernados, eles são um pouquinho salgados, então dá uma pensada aí se cabe no seu orçamento, mas se couber,
É muito bom, vale a pena. Thor, a Bomba Divina. Esse aqui você pode ler também um que é meio que um prelúdio dele, que é Thor e o Carniceiro dos Deuses. Mas se você só pegar esse aqui, já vai ser suficiente, você consegue entender. Eu acho que essa aqui é uma das melhores coisas de Thor que eu já li. Aqui tem um dos melhores vilões que eu já vi num quadrinho desse tamanho aqui. E é aquela mesma história, você não precisa ler nada antes nem nada depois. Que eu comentei, tem aquele prelúdio, que é interessante, mas é completamente dispensável. Aliás, esse aqui, geralmente ele é encontrado barato, viu? Uns 40 reais você compra esse encadernado, que é muito bonitinho. Shazam e a Sociedade dos Monstros, cara, super divertida, uma história muito leve, muito tranquilinha também, poucos personagens. É aquele negócio mesmo, sabe aquela história conforto pra você ler e não sair com a cabeça cheia? É bem tranquilinha mesmo, super divertida e leve. Ela é um pouquinho difícil de achar fisicamente, então eu recomendo que você pegue em algum site aí, como a Amazon, por exemplo, mas vale muito a pena e geralmente aí custa na casa dos 80 reais, então é uma HQ um pouquinho mais cara. Vai ser parecido ali com o do Thor, a Deusa do Trovão. Miss Marvel, Kamala Khan, cara, isso aqui é divertidíssimo, de verdade. Isso aqui é muito, muito, muito bom. Eu li, achei incrível, eu emprestei pra minha namorada, ela leu também e ela também achou incrível e olha que ela não é dos quadrinhos. A única coisa ruim é que vai ser um pouquinho chato de achar, porque essa aqui é uma edição de 2021 e pelo que eu vi, pelo menos essa Marvel Teens, parece que ela deu parece que o pessoal parou de imprimir, mas cara, se você achar isso aqui vale a pena demais e não é caro, uns 50 reais, você pega esse encadernado, é bem grande, parece que não, mas tem muita história, tá? Os desenhos são muito legais, o roteiro é maravilhoso. Cara, é muito legal. Eu me apaixonei de verdade por essa personagem por causa desse quadrinho. Ele é muito legal. Batman, a Piada Mortal. Esse aqui é um clássico, né? Ele é super pequenininho. Você acha ele aí por R$19,90, cara. E tá sempre sendo impresso, então com quase toda certeza você vai conseguir achar esse cara aqui. É bem divertido, rápido de ler. Pô, uma história sobre Coringa, tem bastante coisa sobre Coringa aí de filme, né? E personagem de desenho e tudo mais. Então é um personagem que o pessoal já tá bastante familiarizado. Enfim, recomendo, é sim uma história boa. Ela só é meio curta, mas ela é barata também e é legal de ter na coleção. Fora que, de fato, existe uma piada mortal aqui e ela é muito boa. Esse é o único dessa lista de heróis que eu nunca li, mas é o Homem-Aranha no Aranhaverso. Esse é o quadrinho que inspirou o Spider-Verse, né, o filme do Miles Morales e tal. Esse aqui é o quadrinho que começou essa parada do Homem-Aranha ter várias versões e tudo mais. O pessoal fala muito, muito, muito bem dele. Ele até saiu nesse selo Marvel Essentials, que a Panini tá publicando aqui no Brasil. Sempre que eu ouço falar, é só recomendação desse cara, certo? Esse aqui do Marvel Essentials, ele é um pouco mais barato, então eu recomendo que você pegue ele. Tem um outro encadernado que não é Marvel Essentials, ele tem uma capa quase igual, se não igual, se não me engano, mas ele é muito maior, porque ele tem muitos extras. Você não precisa deles, tá? Isso só vai encarecer o quadrinho, então pode pegar o que tem do seu do Marvel Essentials, você vai pagar aí menos de R$100 com certeza, já vai ter uma baita história, pelo menos é o que eu ouvi, certo? Vamos para os quadrinhos de história. Eu não podia começar com o outro, vou começar com o Maus, acho que é um dos quadrinhos mais famosos de todo mundo aí, até quem não lê nada já ouviu falar de Maus. Cara, muito bom. O meu tá no plástico porque eu li emprestado de um amigo e depois eu ganhei esse aqui, acabei não abrindo ele, mas eu já li esse aqui. É muito legal, cara, você já sabe, é o tema da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Enfim, acho que Maus dispensa apresentações, é de fato muito bom. Retalhos, esse livro aqui esse quadrinho é uma autobiografia, ele é em preto e branco, é sensível, o ritmo dele é bom, eu não sei nem muito bem como comentar sobre esse cara, que realmente é um bom trecho ali da vida do autor, trata de várias coisas diferentes, como a vida amorosa, a crença religiosa dele, relação com os pais dele, enfim, bastante coisa diferente. É muito bom e é um baita de um quadrinho grande. Aí, ó, geralmente ele tá a menos de R$100, então também é uma boa se você quer ter bastante leitura e bastante drama e tudo mais. Enfim, cara, de verdade recomendo Retalhos. Rugas é um quadrinho sobre Alzheimer, então você tem esse personagem aqui, ele é levado para uma clínica de repouso, né, de pessoas idosas, e ele tá com Alzheimer, e o quadrinho é sobre ele perdendo as memórias. Super emocionante, cara, muito emocionante mesmo. A trama é envolvente, muito bem escrita, os desenhos são bem legaisinhos. Enfim, recomendo também Rugas. Laura Jean Vive Terminando Comigo. Esse aqui, pelo que eu dei uma pesquisada, ele tá um pouquinho difícil de achar, mas, cara, baita quadrinho legal. Ele fala sobre relacionamento tóxico e ele tem um negócio que eu acho muito da hora, que é esse uso do rosa. Então ele usa
preto, branco e rosa. Olha só, todas as cores aqui é preto, branco e rosa. Cara, bem legal. Olha, eu não falei pra vocês não folhearem quadrinho, eu folheando quadrinho pra vocês. Mas esse aqui é safe, esse aqui não tem grandes... Você tem que ler mesmo pra tomar um spoiler. Geralmente isso acontece mais nos de heróis, viu? É um quadrinho bem legal também, muito é sobre esse tema de relacionamento tóxico e tal, tirando aí do fato que ele tá um pouquinho chatinho de achar, porque eu não sei se pararam com as impressões, não sei qual que é a treta, mas dá uma olhada, uma pesquisada sobre ele, porque vale a pena também. Bonnie é um quadrinho de fantasia, o pessoal já até intitulou ele como o Senhor dos Anéis dos quadrinhos, e cara, ele é maravilhoso. Esse quadrinho é maravilhoso. Ele é uma série de 3, tá? E eles custam mais ou menos uns R$60 cada um. Mas eu acho que é uma... Falando de coisas assim, não super-herói, acho que é um dos melhores quadrinhos que eu já li, assim. Realmente muito, muito, muito divertido. Inclusive tem uma flash análise dele. Vocês querem que eu volte a fazer flash análise? Eu acho que é bem interessante, mas aparentemente a galera não curtiu muito, sei lá. Vai aqui nos shorts do canal, vai ser fácil de achar porque não tem muitos shorts, eu não posto muito. Vai ter lá uma flash análise de Bonnie. E, mano, é muito legal, de verdade, recomendo. O último é A Adoção. Ela trata da história desses dois aqui, da capa. O filho desse cara adota essa menininha aqui, e aí você vai ter uma história sobre a aceitação dela, e tem alguns detalhes ali que tornam tudo mais emocionante, vamos dizer assim. E é uma história nada clichê, na verdade ela foge muito do clichê, e com desenhos maravilhosos, cara, de verdade, é muito bonitinho os desenhos. Ela tem esse estilo aquarela e tal. Recomendo. Nossa última listinha aqui é de mangás. E o primeiro, eu tô pra fazer um vídeo desse cara aqui faz um tempo, mas o primeiro é o Bem Da Hora Comics, que na verdade é um mangá escrito por um brasileiro, e ele tem 2 volumes, mas os 2 volumes, eles são coletânea de histórias, tá? Então, nos 2, a gente vai ter uma coletânea de histórias desse autor aqui, e ele... Nossa, eu tava mostrando o fundo, né? Eu tava mostrando aqui, mas é aqui. Esse mangá aqui, apesar de ser mangá, ele é na orientação brasileira mesmo que você lê. Então assim, cara, você pode pegar o 1 ou pode pegar o volume 2 também. São histórias muito legais mesmo. Eu acho uma pena que não tem um volume 3 desse cara, porque eu acho muito divertido as histórias. Não é caro, uns R$50 você compra isso aqui. Eu sempre acho isso em livraria física, então dá uma olhada aí se na livraria que você está acostumado aí, você já não viu esse carinha aqui, é barato, é muito legal e você lê na orientação normal, tá? De orientação ocidental, né? Mano, tem histórias inspiradas em grandes histórias, tem essa daqui do cachorrinho, que ela é inspirada no Rock Balboa. Mano, muito legal, de verdade. Tem coisa muito boa nesse quadrinho. Agora um mangá de verdade, foi o Pipoca Nankin que trouxe esse, que é O Preço da Desonra. Esse quadrinho, esse mangá, ele é bem violento, então se você não tem um estômago muito forte, tome cuidado, tá? Mas ele é sobre esse cobrador. Esse cara aqui é um cobrador de dívidas, e aí cada capítulo é ele cobrando uma dívida de uma pessoa diferente, e aí as pessoas reagem de formas diversas. Tem os que atacam ele, tem os que tentam fugir, enfim, tem diversas reações, e ele é um baita de um espadachim. Quando eu peguei pra ler isso aqui, eu li muito rápido, e aliás, ele tem uma contracapa, certo? Ó. Bem bonitão. E eu acho que ele é o mais caro dessa lista. Mas vale a pena, viu? Material muito bom. O próximo é o Your Name. Se você já assistiu aí o filme, né? Ou se você quer um romancezinho, alguma coisa um pouco mais clichê, um negócio... Se bem que esse não é tão clichê, né? Ele é meio diferente. Mas enfim, é um mangá bem legal também. Você acha facilmente aí. Tem outra edição, inclusive, que acho que é em 3 volumes. Essa daqui é uma só mais grossinha. Cara... legal, bem divertidinho assim. Não acho que é incrível, maravilhoso, mas se você gosta dessa coisa mais romance e tal, vale a pena. Agora, se você quer acompanhar algum mangá, eu recomendo o Sakamoto Days. Tem vídeo dele aqui no canal. Cara, muito, muito, muito legal. Uma história divertida. Tem uma gama de personagens legal, todos bem desenvolvidos, mas tem muita ação aqui. Enfim, cara, eu acho que de mangá, assim, talvez tenha sido uma das melhores coisas que eu já li. Mas lembrando que isso aqui é trimestral, então a cada 3 meses lança um volume novo, e aí você teria que acompanhar, né? Ou então você acompanha até um certo arco só e depois para, enfim. Agora eu acho que tá lançando o 18º volume, e aí tá pra acabar lá, sei lá, pra 30, 20 e pouco, alguma coisa assim. Então, assim,
vão ser vários volumes, certo? Cada um desses aqui custa R$40, inclusive comentei no meu vídeo de review que é um pouco caro, mas a história é boa, então vale a pena, certo? O último da lista é Boa Noite Pum Pum. Cara, tem um vídeo desse aqui no canal também, não parece, mas é uma história mais 18, então toma muito cuidado. Ela é pesada em vários sentidos diferentes. Trata temas muito sensíveis, uns de clichê aí, tem violência, mas também tem outras coisas que são uma parada da gatilho na galera aí, tipo violência doméstica, sabe? Várias coisas pesadas, enfim. Essa HQ aqui, parcimônia, dá uma olhada lá no vídeo de review do canal antes de você comprar, certo? Mas, se você achar interessante, é bom, mano. Aliás, são 7 volumes, tá? Não é um volume só. E aí, algum desses te interessou? Não esquece de deixar nos comentários qual que é o que você vai pegar primeiro. Eu tô curioso pra saber. Se você quiser mais dicas, deixa nos comentários aí também. A gente vai trocando ideia. Se vocês quiserem, eu posso até fazer uma parte 2. Enfim, não esquece de passar na legenda do canal, mano, pra me ajudar, que esse canal aqui não é monetizado. E entra no nosso clube lá, é só uma comunidade mesmo pra gente conversar mais, trocar ideia sobre essas coisas. Fechou? Eu vou ficando por aqui. Deixa o like, mano, se inscreve no canal. Valeu, falou, eu fui!